Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, com a nossa atenção no livro do profeta Jonas, nós veremos um aspecto fundamental da atitude do Senhor em relação aos seres humanos, que é a sua longanimidade. Deus é longânimo. Nós veremos que o profeta Jonas, por causa de uma decisão errada, acabou indo ao ventre do grande peixe. Passou por uma experiência terrível. Há pessoas que sempre estão caindo nos mesmos problemas, passando por crises em razão de decisões erradas que fazem. Por exemplo, se alimentam mal, se excedem naquilo que não deveriam comer nem beber jamais, não mastigam direito os alimentos, não fazem exercícios, são sedentários, o corpo inflama, os órgãos sofrem danos, vêm as dores físicas, aí concluem que precisam mudar, que precisam promover algumas reformas. Veja que muitas vezes é possível encontrar um aspecto benéfico, didático nas crises. Nesse mundo, todos enfrentamos crises, mas as crises podem chegar a ser vantajosas. Isso é claro, se tivermos a oportunidade de corrigir tudo o que precisar ser corrigido. Nosso tema é a paciência de Deus ao lidar com pecadores. Peço a você que abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas e que a mantenha aberta para que você possa acompanhar a exposição da palavra. Leamos, livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Deus disse a Jonas: vá depressa e pregue contra ela. O caso era urgente. Os ninivitas estavam em perigo. Gostaria de abrir aqui um breve parêntese. Estamos em um tempo em que, especialmente por causa do relativismo que permeia a sociedade, a cada dia está mais difícil pregar contra qualquer coisa. E o resultado disso é que, em muitos aspectos, a palavra profética, especialmente no que diz respeito ao vindouro juízo do céu, vem sendo silenciada. Há uma mordaça contra a verdade. Há uma mordaça contra os princípios e contra os valores do céu. Por aí, há quem diga: você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Mas isso é engano. A verdade é uma só. Fecha o parêntese. No texto que nós lemos, no livro de Jonas, vimos que a maldade de Nínive havia extrapolado todas as medidas. Contudo, ao invés de enviar juízo, Deus decidiu enviar misericórdia. Deus decidiu enviar um representante para aquela cidade. Fica evidente a longanimidade de Deus ao lidar com pecadores imerecidos. O problema foi que o profeta escolhido decidiu escapar da missão, decidiu fugir do Senhor. Jonas agiu movido por sentimentos desalinhados com os valores do céu. Jonas agiu como se fosse um particularista religioso, alguém que ignora a graça de Deus, alguém que ignora que o plano absoluto de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Jonas agiu como alguém que pensa que as bênçãos de Deus são apenas para as pessoas de sua nação, de sua família, de sua etnia, de sua igreja, de sua seita. O fato foi que o profeta Jonas se negou a participar de uma ação que oferecesse aos ninivitas a oportunidade de escapar do juízo divino. Pergunto: por qual razão Jonas se recusou a ir a Nínive? Acredito que encontraremos a resposta olhando para o que a Bíblia nos diz sobre a história da grande cidade de Nínive. A cidade foi fundada por Nimrod. No hebraico, esse nome significa nos rebelaremos. Nimrod era um rebelde contra Deus. Em Gênesis capítulo 10, versículos 8 e 9,
A Bíblia diz que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. Nimrod se destacou tanto por sua valentia que até fizeram um provérbio: valente como Nimrod. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Nimrod se tornou um arquétipo do mal, antagonizando contra Deus em tudo. Nimrod é referido na Bíblia como o primeiro homem a fundar um reino. Um homem movido por suas cobiças, usurpando o lugar de Deus, dominando como rei sobre os seus semelhantes. De Gênesis capítulo 10, versículos 10 e 11. No início, o seu reino abrangia Babel, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive. Tudo indica que Nimrod foi um tirano, um conquistador, uma pessoa que agia como agem todos os tiranos, oprimindo, atemorizando os seus semelhantes, dominando-os pelo medo e pela crueldade. Eis as raízes, eis as origens de Nínive, a filha do rebelde, filha do primeiro homem poderoso na terra, uma cidade que desde a sua fundação excluiu Deus, excluiu o Rei Eterno, negou ao Senhor o direito de exercer soberania, privou o Senhor do direito de exercer governo. Na pena do profeta Naum, a Bíblia pinta um claro retrato do que era a cidade de Nínive. Leamos Naum, capítulo 3, versículo 1. Cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Em outras palavras, um povo norteado por valores contrários aos valores do céu. Um povo rebelde em relação a Deus, ganancioso, corrupto, usurpador e belicoso. Nínive foi uma cidade edificada sob os pilares da maldade, da tirania e da injustiça. No livro do profeta Sofonias, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: essa é a cidade que exultava, vivendo despreocupada, e dizia para si mesma: eu e mais ninguém. Pergunto: quantas cidades sanguinárias há no mundo? Quantas cidades têm sido edificadas com egoísmo, com fraudes, com roubos, com injustiça, com tirania, com corrupção? Quantas cidades têm sido edificadas oprimindo seres humanos, explorando pessoas? Te digo quantas. São todas as cidades. Os livros de história jamais mostram isso. Mas a verdade é que a história da humanidade está escrita com sangue, com crimes, com guerras, com opressão, com genocídios, com pilhagens, com estupros, com fraudes, com exploração de seres humanos. Esse mundo é um mundo necessitado de Deus. Quantas cidades orgulhosas e egoístas há no mundo? São todas as cidades. As cidades vivem competindo umas contra as outras. Competem por coisas frívolas, competem por riquezas, competem por importância, competem por significância, competem para ver qual possui a torre mais alta, qual possui o maior monumento, o maior arranha-céu. Competem para ver qual é a culturalmente mais proeminente, qual é a mais cosmopolita entre todas. Os homens poderosos seguem lutando por mais poder. A palavra poder arrebata a muitos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, nosso amado Senhor Jesus Cristo disse, prometeu, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Que a sua ambição seja desfrutar do verdadeiro poder espiritual. Há um único reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. É o reino de Deus. Um país como o Brasil, tão rico em termos de recursos naturais, amplo, como pode ser tão desigual? Se você quiser entender a razão de haver tanta desigualdade no Brasil, você não deve olhar para os homens pretensamente poderosos. Você não deve buscar a resposta nos políticos. Você deve olhar para o problema do Gênesis 3. Obviamente, não precisamos de mais homens poderosos.
Não precisamos de Nirodes. Os Nirodes, buscando construir uma civilização ideal, em busca de uma utopia, têm causado muitos problemas, têm prejudicado e até eliminado uma parte de seus semelhantes a cada geração. O que realmente as pessoas desse mundo precisam é do Evangelho. Precisam de reconciliação com Deus. Precisam que haja a obra do Espírito Santo em suas vidas para viverem como cidadãos do reino de Deus, cheios do Espírito Santo e guiados pela palavra de Deus, vivendo com a identidade de filho de Deus e com a autoridade de filho de Deus. Agora, não negamos a importância de termos pessoas cujos dons e talentos pessoais concorrem de verdade para fazer avançar a sociedade. É bom termos pessoas que, por seus dons, por suas habilidades, inventividade, esforços, se tornam expoentes em alguma área, contribuindo para o progresso da humanidade, para o progresso da sociedade. Que bom que há pessoas com espírito empreendedor, pessoas que se dedicam, que se esforçam, que buscam capacitação, que empreendem e que realizam. É uma coisa muito boa fazermos parte de uma sociedade em que a oportunidade de realizar, de empreender, de investir, de pesquisar, investigar, de falar não é negada. É importante ficar bem claro qual é o problema absoluto da humanidade, que é o problema do Gênesis 3, o problema da separação entre o ser humano e o seu Criador. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Observe, uma cidade sanguinária como era Nínive, uma cidade tão cheia de maldade, Deus tomou providências para salvá-la. Deus é misericordioso, Deus é perdoador. Quanto ao profeta Jonas, por motivos pessoais, ele se recusou a ir a Nínive. A decisão do profeta foi: eu não vou participar disso. Jonas conhecia os ninivitas e não queria que eles recebessem misericórdia. Queria que os ninivitas recebessem juízo da parte de Deus, o merecido juízo. Jonas pensou que era possível fugir do Senhor. Jonas 1:3. Ao embarcar para Tarsis, o profeta escolheu desobedecer a Deus. Tarsis simboliza tudo aquilo que nos leva no sentido contrário à vontade do Senhor para a nossa vida. Tarsis simboliza os caminhos que nós mesmos traçamos para nossas vidas em desconsideração à vontade de Deus. Tarsis é todo o caminho que nos priva de tomar a nossa parte na obra de evangelização mundial. Sempre que uma pessoa decide ir no sentido contrário à vontade de Deus, ela vai arcar com os custos da viagem. Não apenas que o texto diz que Jonas pagou por sua passagem, mas também que a sua rebeldia quase lhe custou a vida. Quem desobedece sempre arca com os custos de sua rebeldia. Em Jonas, capítulo 1, versículos 4 e 5, a Bíblia diz que Deus enviou uma tempestade violenta e que os marinheiros todos, tomados pelo medo, conquistados pelo pavor, cada um passou a clamar ao seu próprio Deus. Imagina a confusão de fé naquele barco. As pessoas no mundo estão desse jeito, estão perdidas em meio às religiões, ignorando o Deus Criador, cada um rogando as suas supostas divindades, orando a deuses que nada são e que nada podem fazer. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus diz: não terás outros deuses além de mim. A desobediência de Jonas causou problemas, não apenas para ele, mas também causou problemas para muitas outras pessoas que nada tinham a ver com a opção adotada pelo insurgente profeta. A decisão de Jonas de fugir de Deus causou problemas para as pessoas que estavam no navio em que ele embarcou, causou problemas para os marinheiros, causou problemas para os proprietários e para os destinatários das cargas que estavam no navio e terminaram sendo lançadas no fundo do mar. O pecado sempre vitima pessoas inocentes, atinge pessoas que nada tiveram a ver
com a escolha que fez o autor do pecado. Quais são os pais que pecam sem que os seus filhos sofram e vice-versa? Olhe para o Gênesis 3 que você vai poder confirmar esse ponto cabalmente. Um só pecado de Adão e o resultado foi essa maldição que até hoje aflige a humanidade, a morte. Enquanto os que estavam no navio se agoniavam e se desesperavam, o profeta Jonas estava no porão do navio, estava dormindo, a embarcação ia afundando, a vida das pessoas embarcadas naquele navio estava em risco, todos estavam se virando, pensando no que fazer, agindo para evitar a tragédia, rezando aos seus supostos deuses, mas o representante de Deus estava dormindo. A nação vai mal, a sociedade vai mal, a família vai mal, a humanidade vai naufragando em muitos pontos. As pessoas alienadas de Deus por causa do problema do Gênesis 3 estão vazias de propostas, estão vazias de soluções. Jogar as cargas no fundo do mar foi a ideia que os marinheiros tiveram, mas isso jamais vai livrar o barco do juízo. Isso jamais vai livrar a nau de afundar. Infelizmente, enquanto as vidas e os valores submergem, ainda tem muito crente que está dormindo no porão do navio, amofinado no porão de seus pensamentos errados, paralisado por causa de sentimentos adoecidos. Amados, nós temos a resposta que o mundo necessita, que é o Evangelho, que é Cristo. Jesus é o Cristo. Não podemos sonegar a verdade salvadora. É tempo de quem está dormindo despertar do sono. Se tem algum crente que ainda está dormindo em algum porão, é chegado o tempo de acordar, de se levantar e de passar a exercer protagonismo. Você me pergunta, de que maneira? Em primeiro lugar, é tomando posse do Evangelho, tomando posse do pacto. Isso é fundamental para uma jornada dando culto ao Senhor, vivendo como testemunha de Jesus Cristo no campo, desfrutando que o Deus Todo-Poderoso está perfeitamente junto conosco. Em segundo lugar, é a reprodução, é cumprir a grande comissão. Disse Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em terceiro lugar, é cada um orando e procurando progredir para o topo da cultura. Que haja uma marca de excelência em cada cristão. Que cada um se desenvolva para ser referência, para ser modelo de piedade e de santidade e um expoente em sua área de atuação, procurando fazer sempre todas as coisas para a glória de Deus. Em seguida, conforme Jonas, capítulo 1, versículo 7, os marinheiros decidiram tirar sortes para descobrir quem era o responsável por aquela calamidade. Aconteceu de a sorte cair sobre Jonas. Ao ser interrogado, Jonas contou a verdade para eles. Disse que era hebreu e que estava fugindo do Senhor. Jonas, capítulo 1, versículos 8 ao 10. E como o mar ficava cada vez mais agitado, os homens perguntaram a Jonas o que deveriam fazer com ele. Jonas respondeu, capítulo 1, versículo 12. Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Jonas conhecia a Deus. Conhecia os princípios que norteiam as ações do céu. Sabia quem era o responsável pelas perdas ocasionadas e pelo desastre iminente. Jonas era uma pessoa correta. Era uma pessoa sincera, mas havia cometido um erro grave. Em todas as partes do mundo, violentas tempestades têm afligido as pessoas, têm afligido as famílias, têm afligido a sociedade. Decadência dos valores morais, instabilidade econômica, desemprego, fome, novas doenças que seguem surgindo, drogas, terrorismo,
guerras e outras coisas. Pergunto, será que nós temos alguma responsabilidade em relação a tudo isso? Os marinheiros não conheciam o Deus a quem Jonas servia. Eles eram idólatras. Mesmo encontrando o culpado confesso, eles tiveram misericórdia de Jonas. Mesmo estando as suas vidas em risco, eles se recusaram a lançar Jonas no mar. Diz o versículo 13 que, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Lutar contra os desígnios do Senhor jamais pode ser uma opção. Finalmente, a Bíblia diz que após clamarem ao Senhor para que os isentasse de culpa, os homens lançaram Jonas ao mar, e o mar se aquietou. Versículos 14 e 15. Diante daquele sinal do céu, sucedeu um avivamento naquele navio. Diz o versículo 16: Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Jonas foi ao ventre do grande peixe. Diz Jonas capítulo 1, versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Imagine, 3 dias em escuridão total, solidão total, impotência total, silêncio total. Essa parte me soa como uma advertência. Deus misericordiosamente preparou um escape para Jonas, o grande peixe. Eu não quero estar no ventre de nenhum peixe. Pergunto, temos agido como Jonas? Temos nos afastado da vontade de Deus? Temos nos recusado a anunciar a palavra do Evangelho? Temos desejado juízo em vez de misericórdia de Deus para os ninivitas dessa era, para os ninivitas que moram próximo a nós, para os ninivitas de nossa rua, para os ninivitas de nosso bairro, para os ninivitas de nossa cidade, para os ninivitas de nosso país, para os ninivitas de outras nações? Temos nos esquecido da palavra do Senhor que manda pagar o mal com o bem, que nos manda pregar o Evangelho? Somos preconceituosos? Temos nos omitido? Temos de fato vivido no amor e no perdão de Deus como testemunhas de Jesus Cristo? Milhares de vidas podem ser salvas por meio da vida de um único discípulo. Leamos Jonas capítulo 2, versículos 1, 2 e 7. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: Em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Versículo 7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti ao teu santo templo. Jonas permaneceu no ventre do peixe pelo espaço de 3 dias, no fim dos quais, pela sua oração fervorosa a Deus, foi maravilhosamente salvo. De dentro do peixe, as últimas palavras de Jonas foram, capítulo 2, versículo 9. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. O valor de desfrutar daquele aterrorizante cruzeiro no ventre do grande peixe foi também fazer com que Jonas se convertesse ao Senhor, se voltasse para o seu Deus. Foi nas entranhas do peixe, quando a sua vida já se apagava, que Jonas literalmente caiu em si. Quando o profeta disse, o que eu prometi, cumprirei totalmente, é provável que estivesse se referindo ao seu voto pessoal como profeta, se referindo a algo como, onde me enviares, irei. O que me mandares fazer, farei. E o que me mandares falar, eu falarei. E agora, a expressão que consideramos ser a mais importante no livro de Jonas, a expressão que nós devemos memorizar, procurar entender o seu significado e jamais nos esquecer. Jonas capítulo 2, versículo 9. A salvação vem do Senhor. Quer seja para Jonas, que era um israelita de nascimento,
e um profeta de Deus, quer seja para os ninivitas sanguinários, fraudulentos e arrogantes, seja para quem for, a salvação vem do Senhor e acontece unicamente pela graça de Deus. Diz Efésios capítulo 2, versículo 8, pois vocês são salvos pela graça. É interessante que o Novo Testamento relaciona a experiência de Jonas à obra de redenção consumada por nosso amado Senhor Jesus no Calvário. Quando os religiosos dos dias de Jesus pediram-lhe um sinal que confirmasse ser ele o Messias de Israel, o Salvador do mundo, o Senhor lhes respondeu, Mateus 12, versículos 39 ao 40. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Que quer dizer isso? O Filho do Homem vai descer ao coração da terra, mas após uma jornada de 3 dias e nada mais, o Filho do Homem retornará do coração da terra. A expressão o sinal do profeta Jonas refere à morte de Jesus Cristo por nossos pecados e à sua ressurreição vitoriosa. Nós temos uma mensagem poderosa. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Deus ressuscitou a Jesus e nós somos testemunhas desse fato. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo reina, é o Rei eterno, reina para sempre. A proclamação produziu seus efeitos em termos de arrependimento, conversão e livramento da destruição. Leamos Jonas, capítulo 3, versículos de 1 ao 4. A palavra do Senhor veio a Jonas, pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Fica evidente que mesmo a contragosto e do seu próprio jeito, Jonas acabou entrando num passo de obediência. Nós precisamos examinar se de alguma forma os nossos motivos têm nos impedido de fazer a coisa certa, têm nos impedido de realizar o que Deus quer ver realizado. Há pessoas que só fazem aquilo que querem fazer, que só fazem as coisas sempre de sua própria maneira. É verdade que Jonas pregou em Nínive, sem impedimento algum. Jonas entrou na cidade e proclamou a mensagem que lhe foi confiada, sem enfrentar nenhuma outra oposição, além de suas próprias convicções e raciocínios. Sempre que eu leio o livro do profeta Jonas, fico pensando em que condições o profeta chegou em Nínive e pregou para os ninivitas. Fico imaginando se aqueles 3 dias no ventre do peixe, até o ponto em que a sua vida ia se apagando, lhe causaram algum dano físico, lhe causaram dano, se causaram algum dano em sua aparência. Jonas escapou vivo do ventre do peixe, mas será que escapou incólume? Será que Jonas carregava em seu corpo as marcas de sua desobediência? Jesus mostrou as marcas em suas mãos e do seu lado para Tomé e para os demais discípulos. Será que Deus fez de Jonas uma parábola de 2 pés? Deixemos as especulações. O fato é que a palavra de Deus é poderosa. A palavra que Deus envia irremediavelmente cumpre o propósito para o qual foi enviada. A breve proclamação feita pelo profeta foi notavelmente persuasiva. As suas palavras foram muito convincentes, porque eram palavras que haviam sido enviadas por Deus. Nós temos que pensar qual é o nosso papel. Temos que pensar qual é o papel da igreja dentro das cidades sanguinárias. A igreja está no mundo como sal e luz, ou seja, a igreja está no mundo para dissipar a escuridão e tornar esse mundo mais ao gosto de Deus. Não podemos nos omitir. Precisamos nos dispor, ir ao encontro das pessoas e proclamar o Evangelho, anunciar que Jesus é o Cristo que morreu por nossos pecados.
Digo que você é a testemunha de Jesus Cristo enviada às cidades desviadas, sanguinárias e necessitadas de Deus que há no mundo. É interessante. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, nós encontramos uma porção da Escritura Sagrada que nos remete ao dia do juízo, quando da segunda vinda de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Segundo Jesus, aos que estiverem à esquerda será dito: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Os versículos seguintes revelam que os condenados receberão juízo, não por causa das coisas que eles fizeram, mas precisamente por causa das coisas que deixaram de fazer. Disse Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 42 ao 46. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não lhe ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, por favor, preste bem atenção. A nossa tarefa número 1 é proclamação do Evangelho. Apenas o Evangelho, e somente o Evangelho, que é a boa nova de Jesus Cristo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos, capítulo 1, versículo 16. Espero que você organize o Evangelho e proclame o Evangelho em todos os encontros que tiver no campo. Em relação a Nínive, a proclamação produziu os seus efeitos. Em resposta à pregação de Jonas, toda a cidade seguiu na via do quebrantamento e da humilhação. Os ninivitas se voltaram para Deus com clamores e com jejuns. Até os animais jejuaram, involuntariamente, é claro. Consideremos o testemunho das Escrituras. Leamos, livro de Jonas, capítulo 3, versículos 5 ao 9. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. O fato é que a resposta de fé e de arrependimento que os ninivitas deram os livrou da iminente destruição. De Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O Senhor Jesus testemunhou a conversão dos ninivitas. Em Mateus, capítulo 12, versículo 41, Jesus garantiu que os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora, disse Jesus, está aqui o que é maior do que Jonas. Quando pronunciou essas palavras,
rodeado por religiosos em Israel, nosso amado Senhor estava advertindo Jerusalém para que desse uma resposta semelhante à resposta que os ninivitas haviam dado, de tal modo que o juízo vindouro fosse evitado. Israel rejeitou a mensagem e o mensageiro. Israel rejeitou o seu Messias. Em Lucas capítulo 19, versículos 41 ao 42, uma das passagens mais comoventes da Bíblia, está escrito que quando já ia concluindo o seu ministério terreno, Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. A elite espiritual, os líderes do povo em Israel, eles não receberam Jesus. Pelo contrário, optaram por prender, por julgar e por tomar providências para eliminar o Senhor da face da terra. Jerusalém acabou sendo destruída, a cidade foi reduzida a escombros por Vespasiano e Tito no ano 70. Nesse ponto, gostaria que você entendesse que o arrependimento e a conversão são a chave para a vitória eterna. O problema jaz no coração. Nós não conhecemos o nosso coração, mas Deus conhece completamente. O Senhor sonda o coração e examina a mente. Jeremias capítulo 17, versículos 9 e 10. Deus conhece a cada um de nós. Conhece as nossas raízes, conhece a nossa história. Deus nos conhece desde o ventre materno. Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 13. Deus conhece as dores que sofremos e sabe das dores que causamos a outras pessoas. Deus conhece a cada um de nós completamente. E no capítulo 4, depois de graciosamente prover lugar de arrependimento e de conversão para os marinheiros, depois de graciosamente livrar Jonas da morte certa por afogamento, ofertando tempo e ocasião para arrependimento, depois de graciosamente prover a oportunidade de arrependimento e de conversão para os sanguinários e belicosos ninivitas, Deus pessoalmente se dispôs a tratar com Jonas. Em sua infinita graça, o Senhor tomou providências para que Jonas conhecesse o seu próprio desvio ético. Deus tomou providências para que Jonas ponderasse o estado de seu coração e as contradições instaladas em sua mentalidade, as suas íntimas mazelas, o seu particular desvio. Há pessoas servindo ao Senhor, mas com um coração amargurado. Há pessoas servindo ao Senhor, mas com um coração machucado, porque foram feridas. Há servos de Deus que se encontram enfermos espirituais. Há servos e servas de Deus com dificuldades para perdoar. Há pessoas servindo ao Senhor que, apesar de serem legítimas representantes de Deus, se encontram com um coração e uma mentalidade muito longe de Deus, distantes dos princípios que regem os assuntos celestiais, distantes dos valores do céu. São pessoas que representam a Deus, mas, por exemplo, são legalistas. Não têm clareza quanto à graça de Deus, que nos livra do pecado. Não têm clareza quanto à graça de Deus, que nos livra da condenação e da morte. Não têm clareza quanto à graça de Deus que nos salva. Há pessoas que representam a Deus, mas nem sempre se dispõem a estender o perdão e a graça que de graça receberam para outras pessoas. Os ninivitas se converteram. De Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. O resultado foi que Deus não destruiu Nínive. Quanto a Jonas, ele teve dificuldades para aceitar que os ninivitas foram favorecidos por Deus. Leiamos Jonas capítulo 4, versículos de 1 ao 11. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho, e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha poudado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Jonas ficou muito alegre quando Deus o favoreceu, fazendo crescer uma planta que lhe ofereceu a sombra necessária, que lhe ofereceu refrigério. Jonas se apegou à plantinha. É natural nos alegrarmos sempre que somos favorecidos por Deus. Nos alegrarmos sempre que Deus envia bênçãos para nossas vidas. O antinatural é valorizarmos qualquer coisa dessa vida mais do que a vida do ser humano, mais do que a vida humana. A vida humana é o que há de maior valor desse lado da vida. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Isso diz Mateus capítulo 16, versículo 26. Entretanto, Jonas demonstrou não estar sequer minimamente interessado com o bem-estar dos 120 mil ninivitas. Quanto aos animais, disso eu nem falo. Deus envia economia para a nossa vida e nos alegramos. Deus envia apoio e proteção e nós nos alegramos. Deus nos envia algum conforto extra e nos sentimos muito felizes. Nos faz muito bem. Mas se Deus envia a lagarta contra a nossa plantinha, se Deus envia a lagarta contra o nosso pomar, se Deus envia a lagarta contra os nossos celeiros, se Deus envia a lagarta contra os bens que se encontram sob a nossa mordomia, se Deus envia a lagarta contra a nossa economia, etc., há alguns que, como Jonas, ficam furiosos ao ponto de quererem morrer. Versículo 9. Não foi apenas movido por compaixão com Nínive que Deus enviou Jonas para aquela cidade, mas também, certamente, movido de compaixão pelo próprio Jonas. O profeta Jonas precisava de Nínive. Cidades sanguinárias, situações complicadas, pessoas complicadas, tirania, injustiça, tantas outras coisas. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As situações adversas, muitas vezes, têm o extraordinário valor de revelar o estado do nosso coração, revelar as nossas mazelas íntimas, revelar quão desconexa com os valores do céu é a nossa mentalidade. Pergunto, você fica furioso por causa de plantinhas? O que te deixa furioso? Nós precisamos sondar o nosso próprio coração. Nós precisamos avaliar se há falta de amor, falta de perdão, se há alguma raiz de amargura, se há ressentimentos abrigados em nosso íntimo. Precisamos avaliar, examinar se os nossos afetos
se encontram desviados. Nós precisamos avaliar se temos necessidade de cura. Pergunto, como está o seu coração? Você pensa que há algumas pessoas que não merecem ser salvas? O que você mais valoriza desse lado da vida? São os seres humanos? São as pessoas? O que é que você valoriza? Você tem tomado todos os dias a sua parte nas missões mundiais? As páginas do livro de Jonas foram concluídas sem uma resposta para a questão que Deus propôs. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Disse o Senhor. Cada um precisa responder a essa questão pessoalmente. Conclusão. Vivemos em um mundo povoado por bilhões de pessoas que se encontram separadas de Deus por causa do problema do Gênesis 3. São bilhões de pessoas como cidadãos de Nínive, pessoas que moralmente e espiritualmente sequer sabem distinguir a mão direita da esquerda, conforme Jonas 4:11. Com a história documentada no livro do profeta Jonas, nós aprendemos que Deus quer salvar a todos. A salvação vem do Senhor. Deus é poderoso para salvar. Nós aprendemos que Deus é longânimo. Aprendemos que jamais devemos procurar escapar do Senhor, mas fazer a vontade de Deus. Tarsis não é uma opção. A história do livro de Jonas é a história de Deus agindo para salvar. Deus salvou os marinheiros, salvou os ninivitas e salvou o profeta Jonas. Os salvou de atitudes erradas, de um coração pecaminoso e também de uma destinação terrível, o mais triste fim. Se de alguma forma temos tomado uma embarcação para Tarsis, nós precisamos nos arrepender. Precisamos alinhar a nossa vida com o plano absoluto de Deus, que é salvar pessoas de todas as nações. Nós precisamos ter clareza quanto ao nosso papel em nossa geração e nos dispormos a cumprir a nossa missão no mundo. Assim como um dia Deus enviou o profeta Jonas à sanguinária Nínive, hoje Deus envia a sua igreja a todas as nações do planeta Terra. Disse Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Vamos ler mais uma vez esse texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu te pergunto, você está esperando o quê? Irmãos, que a conversão de pecadores, que é a alegria do céu, seja sempre a nossa alegria e jamais a nossa tristeza. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por tua graça e por teu poder, nos dê o enchimento e a direção do teu Espírito Santo. Nos conceda a graça de organizarmos a mensagem e proclamarmos a mensagem, que é o Evangelho, com graça, com unção, com profundidade. Abra-nos portas para a proclamação, que por meio de nossas vidas, pessoas sejam salvas, sejam reconciliadas com o Senhor. Tenham o céu por destinação. Obrigado, Pai, por tua graça. Obrigado, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo Evangelho. Obrigado, Pai, pela Igreja. Nós te louvamos, te bendizemos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu digo mais uma vez que você é o discípulo que Deus quer usar para salvar pessoas de todas as nações. Eu peço a você, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você se inscreva. Eu peço a você que deixe o seu like nesse vídeo, deixe o seu comentário, isso é muito importante para fortalecer o canal. O seu apoio é muito importante para o nosso ministério e eu de todo o coração agradeço. Se lembre, se for possível, envie esse vídeo para outras pessoas. Você pode fazer isso usando as suas mídias sociais, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Graças a Deus por sua vida, graças a Deus por essa oportunidade, graça abundante.